Essa é a terceira palestra de uma série de 10 palestras sobre o tema Sua Vida Pode Ser Melhor. Hoje o tema é a preparação psicológica para viver bem e buscar o desenvolvimento psicológico contínuo. A vida é um processo contínuo de desenvolvimento. Quando eu falo preparação psicológica, de uma certa forma, meio que inconscientemente, as pessoas desenvolvem um nível de preparação psicológica positivo ou negativo. Por exemplo, as pessoas que têm uma perspectiva negativa, elas normalmente desenvolvem ao longo do tempo uma preparação psicológica para a negatividade. Elas não dão esse nome. Quando eu falo isso é porque ela cria um sistema de pensamentos negativos e que contribuem para alimentar essa negatividade ao longo do tempo. E ela começa já a ter a certeza que determinadas coisas vão acontecer. É isso que eu chamo de uma preparação psicológica. Nesse caso, inconsciente, porque a pessoa não se dá conta que ela está alimentando um processo negativo. Ela acha que isso é natural, é automático, faz parte da vida dela. Num certo sentido, ela tem razão, porque no desenvolvimento psicológico do ser humano, se a pessoa cresce com uma autoestima baixa porque ela não ganhou uma porcentagem adequada de amor, já que a autoestima vem da percepção do tanto que se foi amado, ela tem uma certeza, entre aspas, de que ela vai viver assim a vida inteira. Então ela já tem certeza disso e alimenta esse processo negativo continuamente. E já vai criando os esquemas de viver da vida, mas também já imaginando, já considerando que as coisas vão ser e continuar sendo negativas. É claro que eu chamo isso de uma preparação psicológica por isso, porque a pessoa já tem aquilo na mente. Para você mudar, você tem que fazer uma preparação psicológica baseada para viver bem e buscar o desenvolvimento psicológico contínuo. Aí você vai pensar assim, mas como assim? As questões mudam devagar. O ser humano, o sistema psicológico tem 3 instâncias: a razão, a emoção e a consciência ética. Na verdade, muitas vezes as pessoas vão alimentando essas negatividades e elas vão crescendo. É como se fosse uma árvore que, se você vai cuidando dela, vai adubando, só que uma árvore de frutos negativos. O que eu quero é mudar isso, porque muitas vezes as pessoas começam a enfatizar sempre o negativo. A preparação psicológica para viver bem consiste em você começar a pensar as coisas de uma forma diferente. É claro que elas não vão acontecer de imediato. Eu sei disso, eu sou um psicólogo clínico, eu sei disso. Mas algumas pessoas têm uma determinação maior. E o que eu quero que você entenda é que isso pode ser mudado. Mas a primeira coisa que você vai ter que mudar é a preparação psicológica do negativo para a preparação psicológica positiva. Claro que os efeitos não são imediatos e é por isso que muitas pessoas começam a buscar uma mudança mental, vamos dizer assim, e como ela espera que ela comece hoje, e hoje já deu um grande retorno e já mudou rapidamente, ela desiste, porque aquilo não dá esse efeito rapidamente. A mudança psicológica, seja mental a partir do próprio ser humano, seja um trabalho psicológico, eu sou um psicólogo clínico, com 30 anos, 29 anos já de formação, você não vai mudar muitas vezes na terapia de uma forma imediata. A terapia, na verdade, é ir trabalhando as questões psicológicas com profundidade para ir mudando interiormente, para ir absorvendo. Toda pessoa que buscar uma terapia psicológica e achar que vai resolver isso rapidamente, ela vai ficar desanimada e vai sair. A mesma coisa acontece com essa preparação psicológica. Se você for numa terapia sempre se preparando para não dar certo, você vai ficar alimentando a negatividade. As pessoas negativas, elas giram em torno disso
E uma coisa que eu quero te mostrar é isso, porque as pessoas começam na terapia, por exemplo, uma pessoa muito negativa, como que é o desenvolvimento psicológico dela? É a diminuição dessa negatividade. Eu gosto de fazer uma comparação com o fato de você pensar num termômetro. Tem o abaixo de zero e o acima de zero, né? O abaixo de zero é o frio, obviamente. Mas eu falo que quando uma pessoa é muito negativa, é como se ela tivesse a 50, 40 ou 30 graus abaixo de zero. A terapia consiste em diminuir progressivamente a negatividade e é como se você quisesse tirar uma pessoa de um buraco e fizesse força para ela sair e ela, ao contrário de ajudar levantando o corpo para ela sair, devido à negatividade, eu falo que ela coloca o pé na parede do buraco e puxa para baixo. Então você está fazendo um esforço grande para trazê-la para fora, e como ela não consegue lidar com a negatividade, que ela acha que isso é o lugar dela, entre aspas, esse buraco, simbolicamente falando, ela vai sempre fazer força inicialmente. Mas aos poucos, quando ela começa a ver que ela tem determinadas atitudes, pequenas atitudes, que dão resultado, ela começa a ver que existe a possibilidade. Então, esse normalmente é um processo muito lento e a pessoa vai aos poucos diminuindo o grau de negatividade, como a ideia do termômetro. Ela começou com 50 graus abaixo de zero e vai passando para 40, 30, 20, 10 abaixo de zero e chega no zero. Aí ela está no positivo. Simbolicamente, é como se ela estivesse saindo de dentro de um buraco aos poucos. E aí ela chegou no nível do buraco, já está no nível da terra. Ela sai desse buraco, aí começa o positivo. Mas o positivo também tem um histórico de que começa do zero e vai somando, vai crescendo. Eu falo que a mudança psicológica é como se você tivesse perto de um ímã muito forte com uma roupa metalizada, ou seja, o ímã vai puxar você para trás. No início da mudança psicológica se faz muito pouco, mas esse pouco é muito grande. Eu falo que se você deu 2 passos, 3 passos contra a força de um ímã muito forte te puxando para trás, você tem um pequeno progresso de grande valor. É por isso que as pessoas normalmente desistem do desenvolvimento psicológico, seja na terapia, seja pessoalmente, é porque ela espera que ela vai fazer uma coisa que vai dar um grande resultado. Não, o progresso vai ser pequeno, mas ele é de grande valor. À medida que você continuar andando para frente, distanciando desse ímã forte, o que vai acontecer? A cada vez que você der um passo, os primeiros passos vão ser muito difíceis, muito pesados, porque você vai ter uma força te puxando para trás, mas só o fato de você dar um passo, 2, 3, 5, 10, é uma vitória muito grande, mas pouco perceptível. Como eu sou um psicólogo clínico, eu já vi isso muitas vezes. Por isso que eu te falo. À medida que você tiver 10 metros, 20 metros, 30 metros, 50 metros distante do ímã, a tendência vai ser a força do ímã diminuir e você conseguir andar com mais rapidez, com menos esforço de uma coisa te puxando, e à medida que você for distanciando, você vai crescendo. Aí você pode passar até a correr. Esse é o processo de desenvolvimento. Mas é um pequeno progresso conseguir dar um passo perto de um ímã muito forte. Um passo, 2, 3, 4, 5, são os passos mais difíceis e os mais importantes. Se você tivesse que fazer uma caminhada, vamos colocar assim, de 1000 passos, você teria que dar um passo de cada vez. Você não sairia do primeiro passo para chegar no 1000º passo. Para chegar no 1000º passo, você teria que andar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, o 20º, o 30º, e aí por diante até chegar no 100º passo. Se você não der o primeiro, você não vai chegar no segundo. Se você não der o segundo, você não vai chegar no terceiro.
e assim por diante. Só que no início é mais difícil. Mas se você já deu o passo, significa que você está no caminho certo. E aí é que é o caminho certo, mas você tem que preparar psicologicamente para os obstáculos que estão no caminho da vitória. Vamos imaginar que você esteja caminhando, andando, por exemplo, no meio de um mato, por exemplo, de uma floresta, de um lugar assim. Aí tem uma montanha na sua frente. Você só tem 3 opções: furar um buraco e passar por dentro da montanha, rodear a montanha ou passar por cima dela. E se você parar aí e voltar, você não vai chegar no seu final. Então você vai ter dificuldades pelo caminho, mas você tem que se preparar para o sucesso, mas sabendo que tem obstáculo. É uma ingenuidade você achar que vai pensar uma coisa que ela vai acontecer. Essa mudança é progressiva e ela depende de muito esforço, de muita dedicação. Se você quiser e puder, utilize a terapia psicológica, a psicoterapia, para que você tenha uma forma de elaboração disso e com uma ajuda de uma pessoa. E ela vai trabalhar a sua história de vida. No meu caso, uma das coisas mais importantes que eu faço é voltar na infância na perspectiva do adulto. O adulto tem que reeditar a história de vida desde a infância na perspectiva do adulto. Ele vai ver muita coisa que ele interpretou negativamente e vai ver o positivo da vida dele e isso vai ajudá-lo. Mas não nada magicamente, nada imediatamente. É um processo de desenvolvimento. Por isso que é a preparação psicológica para viver bem e buscar o desenvolvimento psicológico contínuo. Isso é o processo de crescimento psicológico. Seja com terapia, seja sem terapia. Com a terapia, é claro, vai ficar mais fácil, porque você vai ter alguém para ajudá-lo a elaborar as coisas, com quem que você pode falar. Eu falo que vale chorar, vale colocar o seu sentimento, mas usando depois, trabalhando os conteúdos negativos para você ir para frente. Mas existe sim a possibilidade de mudança e sua vida pode ser melhor. Mas ao invés de você alimentar consciente ou inconscientemente uma preparação psicológica negativa que vai sempre te manter nesse sentido agarrado no imã e você não vai querer andar porque você já está vendo que é muito difícil, é interessante uma coisa: a diferença em uma pessoa que tem uma atitude negativa e positiva diante de um obstáculo. As duas pessoas querem fazer a mesma coisa, querem desenvolver psicologicamente. Eu falo que livro de autoajuda ajuda quem menos precisa. Quem tem melhores condições psicológicas absorve o conteúdo de um livro de autoajuda porque acredita nele. Mas vamos imaginar que 2 pessoas tivessem o mesmo objetivo. Uma pessoa negativa e a outra positiva. Os obstáculos fazem parte da caminhada da vida. Então aí as 2 pessoas começaram a caminhar, vamos colocar como se fosse uma caminhada. Elas chegam no primeiro obstáculo que não é nem tão grande assim. A pessoa negativa muitas vezes para no primeiro obstáculo, porque ela começa a falar: não, isso é difícil, eu não consigo. Se você quiser chegar na reta final de uma competição, você tem que vencer o obstáculo, como aquelas corridas de salto, né, dos obstáculos para você chegar no final. Se você não saltar os obstáculos, você fica. A pessoa positiva, ela pensa no final. Ela pensa que ela quer chegar no objetivo. E ela está disposta a passar pelas dificuldades que são provenientes da vida dessa luta. A vida como uma caminhada. A pessoa negativa, como ela acredita que ela não vai chegar lá, que não vai valer a pena, que ela não merece, é isso que eu chamo da preparação psicológica negativa. Ela tem todos esses pensamentos que ela alimenta negativamente e ela tem o primeiro obstáculo. Se ela passar do primeiro, o segundo, ela começa a perder energia e fala: não vai dar certo mesmo, isso não é para mim, eu não nasci para isso, eu não valho nada, e ela para e não chega lá. Por isso que eu falo, é a preparação psicológica para viver bem e buscar o desenvolvimento psicológico contínuo. O ser humano pode desenvolver desde o dia que ele nasceu até o último dia que ele estiver aqui.
E isso que eu quero, independente da idade que você tem, quando você tiver a oportunidade de ver esse vídeo. E isso é que eu te espero. Então, mantenha a mente firme e prepare para os obstáculos. O caminho da vitória passa pelos obstáculos. Quem chegou lá na frente chegou com obstáculos. Não foi muito fácil para ele, mas ele acreditava no final que ele chegaria e estava disposto a gastar a energia necessária. Pense nisso.